Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Clique Educa aqui no canal da Clicannabis. Hoje, o nosso tema é enxaqueca, uma das condições neurológicas mais comuns do mundo, e vamos entender como os fitocannabinoides vêm sendo estudados como possíveis aliados no cuidado com essa doença. A enxaqueca é muito mais do que uma simples dor de cabeça. Trata-se de um tipo específico de cefaleia primária com características bem definidas e que pode afetar profundamente a qualidade de vida de quem convive com ela. Em geral, a dor costuma ser unilateral e tem um padrão pulsátil, com uma batida forte e constante. A duração das crises pode variar de 4 até 72 horas, e os episódios costumam ter intensidade moderada a severa, muitas vezes impedindo a pessoa de realizar atividades básicas do seu dia a dia. Além da dor em si, os sintomas que acompanham a enxaqueca também são bastante característicos: náuseas, vômitos, sensibilidades à luz, conhecida como fotofobia, e ao som, fonofobia, são bastante comuns durante as crises. Muitas pessoas relatam também a presença de aura, um fenômeno neurológico que antecede a dor em até 40% dos casos e pode incluir alterações visuais como luzes piscando, manchas ou linhas em zigue-zague, formigamentos e dificuldade de fala. A enxaqueca não é uma condição uniforme, existem diferentes tipos e a experiência de cada paciente pode variar bastante. Outro ponto importante é que a enxaqueca afeta mais as mulheres com incidência maior de 20 a 40 anos. Além disso, há uma forte predisposição genética. Pessoas com histórico familiar de enxaqueca têm mais chance de desenvolver a doença ao longo da vida. Do ponto de vista médico, a enxaqueca é considerada uma doença multifatorial, ou seja, seu desenvolvimento está relacionado a múltiplos fatores genéticos, hormonais, ambientais e neurológicos. O mecanismo da enxaqueca envolve a ativação de áreas específicas do cérebro, como o tronco encefálico e o sistema trigêmino vascular, que disparam sinais inflamatórios e alteram a regulação da dor. Isso explica por que a dor não é apenas física, mas também sensorial e emocional. Por tudo isso, o diagnóstico especializado é fundamental. Identificar corretamente se a dor é mesmo uma enxaqueca e qual subtipo envolvido é o primeiro passo para um tratamento eficaz. O diagnóstico também ajuda a descartar outras causas de cefaleia, como dores de cabeça tensionais ou secundárias a outras condições de saúde. E a partir disso, o médico pode traçar uma estratégia de cuidado que contemple tanto o alívio das crises quanto a prevenção de novos episódios, sempre de forma individualizada e segura. O tratamento da enxaqueca geralmente é estruturado em duas frentes principais, de acordo com o objetivo terapêutico: o tratamento das crises agudas, voltado para o alívio do sintoma imediato da dor e dos sintomas associados, e o tratamento profilático, que visa reduzir a frequência, a intensidade e a duração dos episódios em longo prazo, especialmente indicado para pacientes que apresentam crises muito frequentes, severas ou incapacitantes. Durante a fase aguda, ou seja, no momento da crise, o foco é conter os sintomas rapidamente. Nessa etapa, os medicamentos mais utilizados são os analgésicos comuns, como paracetamol ou dipirona, os anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno, cetoprofeno, e em casos mais específicos, os triptanos, que atuam diretamente nos receptores serotoninérgicos envolvidos no mecanismo da enxaqueca. Para alguns pacientes, pode ser necessário associar medicamentos antieméticos para controlar náuseas ou vômitos. Já no tratamento profilático, o objetivo é modular a atividade cerebral para evitar o surgimento das crises. Os medicamentos mais prescritos nessa linha incluem os antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, beta-bloqueadores, como o propanolol, e anticonvulsivantes, como o topiramato. A escolha da medicação leva em consideração o perfil do paciente, suas comorbidades, respostas anteriores aos tratamentos e possíveis efeitos colaterais. Nos últimos anos, os fitocannabinoides vêm sendo observados com mais atenção dentro desse cenário, como uma possível abordagem complementar no manejo da enxaqueca. O CBD, canabidiol, tem se destacado por seu potencial ansiolítico, anti-inflamatório e regulador do sono, aspectos que se relacionam diretamente com os fatores envolvidos nas crises de enxaqueca. Além disso, alguns estudos indicam que o sistema endocannabinoide pode desempenhar um papel importante na regulação da dor e na resposta anti-inflamatória do sistema nervoso central, o que torna o uso medicinal da cannabis um campo promissor para o paciente que não responde bem à terapia convencional, ou então apresentam muitos efeitos colaterais com medicamentos tradicionais.
É importante ressaltar, no entanto, que ainda não há um consenso na comunidade científica. Os estudos sobre o uso de cannabis medicinal no tratamento específico da enxaqueca ainda são iniciais e limitados, com metodologias variadas e amostras pequenas. Isso significa que, até o momento, o uso de fitocannabinoides para enxaqueca é considerado experimental e deve ser sempre feito com acompanhamento médico e dentro de um contexto de um plano terapêutico individualizado. Mesmo assim, o interesse crescente de pacientes e profissionais de saúde vem impulsionando novas pesquisas que buscam entender melhor como e quando a cannabis medicinal pode ser útil nesse tipo de dor crônica. Com mais estudos e evidências, espera-se que no futuro essa abordagem ganhe espaço como uma alternativa válida e segura dentro das diretrizes de tratamento de enxaqueca. É fundamental destacar que, apesar do potencial terapêutico dos fitocannabinoides, o seu uso sem critério ou sem acompanhamento médico pode trazer riscos importantes. Altas doses de THC, por exemplo, estão associadas a efeitos adversos cognitivos, sedação excessiva e, em alguns casos, ao fenômeno conhecido como cefaleia por uso excessivo de medicamento. Uma condição em que a tentativa de tratar a dor de cabeça acaba gerando um efeito rebote, cronificando ainda mais o quadro. Além disso, a resposta ao tratamento com cannabis medicinal varia de pessoa para pessoa, dependendo de fatores como a sensibilidade individual aos compostos, o histórico clínico, os medicamentos em uso, entre outros. Por isso, o acompanhamento médico especializado é indispensável. Só um profissional capacitado pode avaliar o quadro clínico completo, prescrever a formulação e a dosagem mais adequada e acompanhar os efeitos terapêuticos e eventuais reações adversas ao longo do tempo. Na Clicanabis, acreditamos que o cuidado com a saúde vai além do produto. Ele começa com a informação de qualidade, escuta atenta e suporte em todas as etapas da jornada terapêutica. Nosso papel é facilitar o acesso à cannabis medicinal de forma segura, consciente e responsável. Acompanhamos o paciente desde a consulta com médicos prescritores experientes, passando pela orientação no processo de importação legal do produto, até o monitoramento contínuo do tratamento, garantindo uma experiência personalizada, segura e baseada em evidências. A enxaqueca é uma condição complexa que pode impactar profundamente a vida pessoal, profissional e emocional de quem convive com ela. Mas, com o avanço da ciência, novas possibilidades vêm surgindo, e os fitocannabinoides podem representar uma esperança para muitos pacientes que não encontram alívio nas terapias tradicionais. Ainda estamos em uma fase de construção no uso da cannabis medicinal dentro da medicina baseada em evidências, e há muito a ser pesquisado. Mas a abertura de novas abordagens terapêuticas, quando feita com responsabilidade, embasamento e acompanhamento médico, pode abrir caminhos promissores para o alívio da dor e a reconquista da qualidade de vida. Até o próximo episódio da série Clique Educa.